Fala, amiguinhos cefetianos, coltequianos e colégio militares e afins. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a resolução de duas questões gêmeas, uma do colégio militar e uma do Cefet, para te mostrar que sim, estudando para colégios militares, você está automaticamente se preparando para colégios técnicos e vice-versa. De charadinhas numéricas. O que seriam charadinhas numéricas? São problemas, por exemplo, que ele fala, eu vou dividir um número tal por outro número, vai sobrar um resto, eu vou acrescentar não sei quanto, e aí vai ser qual o resto? É tipo isso, entendeu? São probleminhas de raciocínio lógico envolvendo operações matemáticas, né? Esses problemas, gente, eles querem de você exatamente isso, saber a sua intuição matemática, a sua lógica, certo? Porque não são problemas difíceis. Se você tiver jogo de cintura e perspicácia, você consegue fazer ele de uma maneira fácil. Agora, se você ficar inventando x, y, z e ficar colocando um monte de letras no negócio, você vai cair em maus lençóis, vai cair em equações até de segundo grau, enfim. Então, eu vou te mostrar aqui uma maneira intuitiva de se raciocinar sobre esse tipo de problema, beleza? Vou te pedir para curtir, para compartilhar e vou deixar aqui na descrição também os links dos meus cursos para colégios técnicos e colégios militares. Se você quer estudar para passar nessas provas, então dê uma olhadinha lá, que tá muito bom, beleza? Então, bora lá para essa resolução? Dois números inteiros positivos são tais que a divisão do primeiro deles por 7 deixa resto 6, enquanto a divisão do segundo também por 7 deixa resto 5. Somando os dois números e dividindo o resultado por 7, o resto será de... Antes da gente começar a fazer essa questão, vale a pena você lembrar desses nomes barrocos dos termos da divisão, né? Então, o número que a gente está dividindo, a gente chama ele de dividendo, certo? O valor pelo qual nós vamos dividir esse número é o divisor. A resposta é o quociente e o que resta é o resto, beleza? Então, se você não sabia, ou não lembrava, agora você está lembrando e está sabendo. Outra coisa, quando o resto é zero, quer dizer, quando não sobra resto, o resto é zero, a gente fala que o número é divisível pelo outro. Então, lembre-se desses termos aí, tá bom? Agora, para resolver essa questão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem didático para você entender esse tipo de charadinha numérica. Se ele fala que eu vou dividir por 7 e vai deixar um resto 6, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Por exemplo, eu tenho 13 bolinhas, tá? E eu vou agrupar elas de 7 em 7. Então, eu juntei as 7 aqui e fiz um grupo, certo? É dividir por 7. Só que eu não consigo formar outro grupo com 7 porque só tem 6 aqui. Então, se eu divido 13, certo? Por 7, vai dar 1 no quociente. 1 vezes 7 é 7 e vai sobrar resto 6. Beleza? Então, isso aqui poderia ser o exemplo, né, que ele foi dado na primeira frase, digamos assim, ok? Já a segunda frase, ele fala assim, ó, enquanto que a divisão do segundo também por 7 deixa resto 5. Então, o que acontece aqui, ó? O segundo, se eu agrupar de 7 em 7, vai sobrar 5 bolinhas aqui de resto. É como se fosse o número 12, né, que eu peguei 12 bolinhas aqui, ó, e vou dividir por 7, vai dar 1, que multiplicado dá 7, e sobra resto 5, beleza? Ele quer o seguinte, que a gente soma os dois números, divide por 7 e fala o resto. Só que se eu somar esses dois números, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui os restos das bolinhas para agrupar de 7 em 7. Ó. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas e vou agrupar em um grupinho, que eu vou dividir por 7, certo? E aí vai sobrar o que para mim de resto? 4. Então, a resposta aqui é letra D, se a gente fizer dessa forma um pouco mais lúdica e entender que, quando eu divido esse resto que sobra de um número, que é o 6, e o outro resto, que é o 5, se eu agrupar eles, vai dar 11, e eu dividir isso por 7, vai dar 1, e vai sobrar resto 4, já é a resposta. Então, eu não preciso saber, tecnicamente, quem é o dividendo, certo? Para saber qual que vai ser o resto dessa divisão, dessa nova divisão por 7. Vou dar mais um exemplo aqui. Ao dividir-se um número natural n por 33, obtém-se o resto igual a 13. Então, o resto da divisão de n mais 56 por 33 é igual a quanto? Bem, esse problema é praticamente idêntico. É um problema de Cefet, né? E nós vamos usar um raciocínio muito análogo. Pensa o seguinte, se eu tenho um número n qualquer de bolinhas, certo? Não importa quantas. Se eu for agrupar elas de 33 e 33, ponhamos que aqui deu 33 bolinhas e sobrou 13. Ok? E eu acrescentar uma quantidade de 56 a esse grupo, então eu vou acrescentar mais 56 bolinhas aqui, ó. Então, eu vou ter 13 mais 56, 69 bolinhas desagrupadas.
Só que aí com essas 69 bolinhas, obviamente, eu vou agrupar elas de 33 em 33. Afinal, divisão é agrupamento de quantidades, certo? Então, se eu colocar 33 aqui e 33 aqui, eu já vou ter colocado 66, né? Que 33 mais 33 é 66. Como eu tinha 69 bolinhas, vai sobrar 3. Ou seja, o resto aqui é 3. Então, são questões muito parecidas para te comprovar que sim, estudando para colégios técnicos, você também está estudando para militares e vice-versa. Então, é muito importante você ter essa noção, né, de como estudar para as provas de forma efetiva.